Lucas capítulo 17, a gente vai ler a partir do versículo de número 11. Lucas capítulo 17, verso 11 em diante. Diz assim a palavra de Deus: A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, Jesus lhes disse: Vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu, e este era samaritano. Jesus perguntou: Não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então lhe disse Jesus: Levante-se e vá, a sua fé o salvou. Se você puder fechar os seus olhos, vamos orar. Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra, obrigado pela Tua mensagem. Te pedimos, Deus, para que nessa noite o Senhor fale conosco. Te pedimos para que nessa noite o Senhor nos abasteça da Tua palavra, e que nós possamos estar nesse lugar, Deus, alimentados por tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco. São 13 anos, Deus, onde essa plataforma alimenta o nosso coração com a Tua palavra. São 13 anos onde homens e mulheres de Deus são usados para ministrar aos nossos corações. E nós te pedimos, Deus, para que nessa noite o Senhor fale conosco e que nós possamos sair desse lugar com um norte, que a Tua palavra é o que nos mostra, é o que precisamos e tudo o que necessitamos. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Bom, eu quero falar com você nessa noite sobre um tema, e o tema que eu quero falar para você é: nem todo mundo que recebe, reconhece. Nem todo mundo que recebe, reconhece. E quando a gente fala sobre isso, sobre receber e reconhecer, quando a gente fala sobre receber e agradecer, a gente pode falar isso em várias áreas da nossa vida. E eu quero pontuar rapidamente algumas dessas áreas com você. Por exemplo, você está no trânsito dirigindo e você dá a vez para alguém passar na sua frente. A preferência era sua, mas você deixa a pessoa entrar. O mínimo que você espera é o quê? É um joinha, né? Um obrigado. Quando a pessoa passa e não agradece, você pensa: por que eu deixei passar? Né? Aquela pessoa que está ali na faixa, e aí você para o carro, todo o trânsito para, e a pessoa passa assim, e parece que ela passa bem devagarzinho assim, olhando no fundo dos teus olhos, sabe? Você não fez mais do que a tua obrigação parar para mim? E não fez mesmo, mas agradecemos. Esses dias eu fui no posto abastecer o carro e pelo menos para mim é comum, você está entrando, tem alguém entrando atrás de você, você segura a porta para a pessoa entrar, né? E aí eu estava entrando, e aí eu segurei a porta para a pessoa passar. Eu acho que ela pensou que eu era o porteiro, assim, o atendente do posto, porque ela passou, esbarrou em mim e seguiu assim. Eu fiquei pensando: meu Deus, não era minha obrigação segurar a porta para essa pessoa entrar, e nem um obrigado, né? Poxa, obrigado por fazer isso por mim. E vivendo essas coisas e percebendo essas coisas, algumas semanas atrás eu falei e preguei sobre aquele texto da mulher que está com seus filhos. Seu marido morre e com seus filhos, está em Reis esse texto, e o marido dela deixa dívidas e os homens vêm e querem levar os filhos dela como escravo, e levando os filhos dela como escravo, então ela perderia tudo que ela tinha. Já havia perdido o marido, agora então perderia os filhos, e ela faz algo muito parecido com esse texto que nós lemos lá há muitos e muitos e muitos milhares de anos atrás. Ela vai então ao profeta, o profeta diz: olha, junte várias vasilhas de azeite, o máximo que você conseguir, encha essas vasilhas de azeite, e depois você vai, e você pode viver disso. E ela vai e enche as vasilhas de azeite. Você conhece o texto, as vasilhas acabam, o azeite para de correr, e ela então volta ao profeta, e quando ela volta ao profeta, o profeta diz: olha, agora você vende esse azeite, paga suas contas, e você e o seu filho poderão viver do que sobrar. E quando eu estava estudando esse texto e pensando sobre esse texto, logo me veio esse texto de Lucas no coração, que é essa história dos 10 leprosos, onde 10 homens são curados e apenas um volta para agradecer. 10 homens recebem, mas só um reconhece aquilo que recebeu. E o que eu quero falar para você nessa noite está muito ligado a tudo isso, porque recebemos muito, mas muitas vezes não voltamos para agradecer tudo aquilo que recebemos. Pessoas fazem muito por nós, mas muitas vezes não agradecemos aquilo que as pessoas fazem por nós. Eu não estou falando aqui para você sobre um reconhecimento, quando alguém cobra um reconhecimento, ou quando alguém pede um reconhecimento, porque o melhor reconhecimento que podemos dar é aquele que a pessoa não nos pede.
É aquele que, sabe, eu me lembro quando eu estava em casa, às vezes a minha mãe endoidava em casa, e eu estou cansada, e só eu lavo a louça, e só eu faço as coisas, e aí o que a gente faz? Já lava a louça, já começa a fazer as coisas, já começa a ajudar, mas qual é o reconhecimento que uma mãe quer? Que façam sem pedir. Qual é o reconhecimento que as mulheres querem? Que façam sem pedir. Ou tem alguém aqui que concorda nisso comigo? O reconhecimento que a gente gostaria é o que fazem por mim sem eu pedir, ou sem que eu peça para fazer. E essa história tem muito a ver com isso, e é muito semelhante a isso, porque esses homens estão diante de Jesus, e Jesus opera milagres, e Jesus faz milagres, e existem algumas coisas na nossa vida que só Jesus pode fazer, existem algumas coisas na minha e na sua vida que só Jesus pode resolver. Por exemplo, a vida de todos nós tem problemas, a vida de todos nós é corrida, e todos nós temos missões e coisas a fazer que muitas vezes são muito difíceis. Agora, existem coisas que são difíceis e existem coisas que são milagres. Qual é a diferença do que é difícil e do que é milagre? O que é difícil eu consigo resolver com os meus amigos, com recursos, com socorro, com ajuda, com força, com fé, com persistência, eu resolvo. Agora, o que é milagre? Milagre é o que não depende mais de mim. Milagre é o que só Deus pode fazer. E muitos de nós vivemos e experimentamos isso já muitas vezes. Por exemplo, existem muitos milagres na área da saúde, curas que só Deus pode fazer. Momentos e lugares que os médicos já desenganam, que o medicamento já não é mais suficiente, que a ciência não alcança. Agora não existe mais recurso, não existe mais medicina, não existe mais hospitais, não existe mais o que recorrer, senão um milagre. Existem áreas da nossa vida que não há mais o que fazermos, senão um milagre. O milagre é uma intervenção divina, é Deus fazendo alguma coisa. E aí Deus pode fazer de várias formas. Deus pode fazer uma intervenção divina mesmo, Deus fazendo. Mas Deus também faz usando pessoas. Pessoas muitas vezes são usadas para que a gente receba. Pessoas muitas vezes são usadas para abrirem portas para nós. Portas essas que só Deus pode abrir, mas se utiliza de pessoas. Então, para que você entenda o que essa história está dizendo, esses homens dependem de um milagre, de algo que só Deus pode fazer. Mas antes de te falar quando Deus faz, eu quero começar te falando e quando Deus não faz. Porque às vezes Deus não faz. Muitos de nós temos experiências de quando Deus faz, mas muitos de nós também temos experiências de quando Deus não faz. Muitos de nós temos bênçãos de Deus que recebemos, mas temos bênçãos que pedimos e não recebemos. Então, por que às vezes Deus faz e por que às vezes Deus não faz? Existiam muitos leprosos, mas 10 foram curados. Para esses 10 Deus fez, mas e para o restante? Em um hospital existem muitas pessoas enfermas, muitas pessoas doentes, algumas Deus cura, algumas Deus não cura. Existem muitas pessoas que passam necessidade, algumas Deus alcança, outras às vezes Deus não alcança. Não porque não quer, ou não porque não pode, mas na grande maioria das vezes, os momentos que Deus não faz, Deus nos ensina. O não de Deus é pedagógico. O não de Deus não nos paralisa, o não de Deus nos posiciona no lugar que a gente precisa estar. O não de Deus não nos prejudica, o não de Deus nos direciona. E esse é um ponto muito importante, de quando recebemos nãos. Porque todos nós esperamos o sim, todos nós esperamos os céus abertos, as portas abertas, a prosperidade, a bênção, o enriquecimento em todas as áreas da nossa vida, a provisão, o avanço. Mas e quando não acontece? Mas e quando o milagre não chega? Mas e quando a cura não chega? Mas e quando a porta não abre? Mas e quando a resposta é não? Os nãos de Deus dizem muito mais sobre nós do que sobre Deus. As portas fechadas dizem muito mais sobre nós do que sobre Deus. Existem alguns exemplos na Bíblia, por exemplo, o que eu citei para você aqui há pouco, desse texto onde Paulo escuta: a minha graça te basta e o meu poder te aperfeiçoa. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Paulo está clamando: Deus, se possível, tira de mim esse espinho que eu tenho na minha carne. Deus, se possível. E Paulo está rogando: Deus, se possível, faça isso. E a resposta é não. Jesus, antes de ser crucificado, ele pede: Deus, se possível, afasta de mim esse cálice. E a resposta é não. E quando Deus diz não?
Você já parou para pensar que muitas das vezes a única opção de Deus para nós é dizer sim? Porque se a resposta for não, nós viramos as costas. Muitos de nós nos relacionamos com Deus pelos sims que Deus pode nos dar, mas às vezes Deus diz não. É como em um relacionamento entre amigos, entre um homem e uma mulher, entre sócios, é como as nossas relações interpessoais. Esperamos do outro sempre o sim, mas às vezes vem o não. Esperamos do outro sempre a resposta positiva, mas às vezes a resposta é negativa. E muitas vezes nos desapontamos, nos entristecemos, nos chateamos e fazemos exatamente a mesma coisa com Deus quando Deus não faz. E Deus não faz aquilo que Ele não quer. Muitas vezes Deus não faz aquilo que a gente não quer, ou aquilo que a gente quer. Muitas vezes quando a vontade de Deus é contrária à nossa, nos entristecemos, nos decepcionamos, porque sabemos do poder de Deus, sabemos do potencial, se assim eu posso dizer, de Deus. Sabemos que Deus é um Deus de milagres. Mas e quando Deus não faz? E quando Deus alcança o outro e não me alcança? E quando Deus abre a porta para o outro e não para mim? E quando acontece para o outro e não acontece comigo? E eu estou começando a palavra falando isso para você, porque é óbvio que na maioria das vezes a resposta de Deus é sim, na maioria das vezes as portas se abrem, na maioria das vezes as coisas acontecem, na maioria das vezes a cura chega, mas muitas vezes nós nos tornamos crentes mimados, aonde servimos a um Deus que só pode nos dizer sim. E quando Deus diz não, a gente vira aquela criança do mercado que se joga no chão e começa a fazer birra. Você já viu essa criança no mercado? Eu sempre fico pensando que um dia pode ser a minha criança. Então eu não fico julgando a criança alheia. Mas o que é aquilo ali? É uma expectativa de um sim e recebe um não. É uma expectativa de pode e recebe um não pode. E quando é conosco? Será que muitas vezes a gente não deixa de vir para a igreja, ou a nossa fé diminui, ou a nossa crença diminui porque Deus não fez? Mas quando nós entendemos que o não de Deus nos coloca no lugar que a gente deve estar, o não é obrigado Deus, porque o Senhor me disse não. Obrigado Deus, porque o Senhor me negou. Você imagina se Jesus, naquele momento que Ele disse, Pai, se possível afasta de mim esse cara, e se Deus tivesse dito, não, é verdade, meu Deus, o que eu estou fazendo? Jesus, volta aqui meu filho, eu te dei, mas agora não te dou mais, te pego de volta, você não vai morrer por ninguém, não precisa sofrer. Você consegue entender que um não que Jesus recebeu ali naquele momento é o que faz a gente viver o que a gente vive hoje? A vida eterna nós só conquistamos porque naquele momento a resposta para Jesus foi para isso que eu te enviei. Essa é a sua missão, é isso que você tem que fazer. Porque, gente, sempre os nãos que Deus nos dá nos posiciona. Para pensar agora comigo. Se todas as nossas orações Deus tivesse dito sim. Imagina aí as coisas que você ora antes de dormir, pedindo às vezes coisas absurdas para Deus. Se todas essas coisas Deus nos mimando como filhos, Deus tivesse dito sim. Você sabe o que nos mantém vivo? Os nãos que a gente recebe. É a mãe que diz não pula daí, é a mãe que diz desce daí, é a mãe que diz não corre, é a mãe que diz não vai, é a mãe que diz... É isso que mantém a gente vivo. O que nos preserva são os nãos que a gente recebe. Não vai, não faz, não pode, não é assim. É isso que nos mantém vivos. Por isso que os nãos que Deus nos dá nos posicionam e nos dão um destino. Todas as vezes que Deus nos diz não, Ele está nos posicionando, porque a gente estava indo para outro lugar, porque a gente estava indo para outro lado, porque nós estávamos pensando outras coisas. Agora, existem os momentos que Deus diz sim. E os momentos que Deus diz sim são as portas que se abrem, são os caminhos que se abrem, são as respostas que recebemos e as respostas que esperamos. Como para esses homens, esse foi um dia de sim. Jesus, enquanto caminhava, enquanto andava, enquanto estava peregrinando pela terra, muitas pessoas chegavam até Ele, muitas pessoas tentavam tocar nele, muitas pessoas pediam para Ele, muitas pessoas gritavam a Ele, e essa foi mais uma dessas vezes. Jesus está passando, e esses homens então, vendo que era Jesus, começam a gritar, começam a clamar, começam a pedir.
E aqui precisa ficar claro para nós o contexto da época de como se viviam os leprosos. Os leprosos, em Levítico, a Bíblia já vai explicar sobre isso, eles precisavam viver à parte da sociedade. A lepra era uma das doenças mais impuras e mais contagiosas e mais contaminadas. Então, a pessoa começava a ter feridas, começava a perder alguns membros do corpo, ela se apresentava ao sacerdote, o sacerdote decretava que ela estava com lepra e agora ela precisava se retirar da cidade. E leprosos viviam com leprosos. E esse é o grande problema de muitas vezes nós não conseguirmos a cura que a gente precisa. A gente só anda com gente igual ou pior do que nós. Então, por que às vezes o fofoqueiro não deixa de ser fofoqueiro? Porque ele só anda com os fofoqueiros. Por que às vezes o mentiroso não deixa de ser mentiroso? Porque só anda com mentiroso. Porque muitas vezes nós não gostamos de andar com pessoas que nos confrontam. O que o fofoqueiro gosta? De sentar com os fofoqueiros e contar a fofoca. E ele vai escutar, mentira. Não acredito. Porque se ele senta com quem não é da fofoca, cara, mas o que tem a ver com isso? Por que tu não cuida da tua vida? O que isso tem a ver com a tua vida? Aí a gente, nossa, meu Deus, só fui te contar, só fui falar, só fui abrir meu coração para nós orarmos juntos por isso. O fofoqueiro gospel, geralmente ele usa essas técnicas, essas táticas. Ele conta a história da pessoa e aí ele vai medindo como que a pessoa está reagindo. Se ela não gosta muito, cara, então coloca em oração aí, vamos orar por isso. Aí se a pessoa já dá um lado, começa a inventar a história. Porque nós não andamos com quem nos confronta. E qual que é o problema então desses leprosos? Eles só andam com quem está leproso. A chance de conseguir se curar, a chance de conseguir sair disso se torna cada vez menor. Porque precisamos andar com pessoas que nos levam adiante, que nos esticam e não que nos reprimem e não que nos oprimem. Agora, Jesus está passando e esses homens veem ali nesse momento uma oportunidade de ser curados. E aqui eu quero falar para você alguns pontos de como nós facilitarmos para que o milagre aconteça. Milagres acontecem e acontecem a todos nós. Milagres estão aí e Deus está operando e Deus está fazendo. Agora existem formas. E a primeira dessas formas de um milagre acontecer é o quanto nós queremos que ele aconteça. Porque muitas vezes a gente está assim, cara, se Deus fizer, fez, e se não fizer, não fez. Sabe aquela pessoa que ela já tenta se contentar com a derrota? Porque tem o cara que é realista, cara, Deus pode fazer, mas Deus não pode fazer, pode não fazer, mas eu torço muito para que faça. E existe a pessoa que ela já se contenta com a derrota. Se Deus fizer, amém, mas a maioria das vezes Deus não faz, então se Deus fizer, eu vou ficar muito feliz. Esses homens estão desejosos, estão ansiosos, e todo mundo que está desejoso e ansioso expressa uma reação, e a reação deles é gritar. E o texto começa exatamente assim: ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se e ficaram a certa distância e gritavam em alta voz. É como aquele homem que também Jesus passava e ele era cego e ele começa a gritar dizendo: Jesus, mestre, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Como quem diz, eu não tenho mais o que fazer, o Senhor é a minha saída, o Senhor é a minha chance. E aqui a primeira coisa que precisa ficar muito claro para nós é o quanto nós desejamos que Deus faça. Todos nós precisamos de milagres, meu irmão. Todos nós precisamos de portas abertas. Todos nós precisamos de uma intervenção divina. Mas o quanto nós esperamos por isso? O quão você deseja isso? Olha esse texto de Salmos capítulo 145. O Senhor está perto de todos os que o invocam de todo o coração e com sinceridade. Sabe? Deus está perto e eu não preciso provar isso para você. Agora, o quanto nós desejamos que Deus faça aquilo que Deus pode fazer. Porque às vezes, como eu te disse, a gente vai se alimentando dessas palavras, de que se Deus fizer, ok, se Deus não fizer, ok também. Se Deus abrir a porta, ok, mas se Deus não abrir, ok também. Quando na verdade nós precisamos fazer muito parecido como esses homens fizeram. Eles gritam, eles clamam, eles pedem, eles imploram: Jesus, faz alguma coisa. Jesus, faz o que só o Senhor pode fazer. Nessa noite, meu irmão, eu quero encorajar você a acreditar de todo o seu coração. E se for preciso, você precisa dar um grito de dentro da sua alma: Jesus, mestre, tem misericórdia de mim, abre essa porta, faz acontecer. Jesus, eu desejo com sinceridade no meu coração. Jesus, eu quero. Alguém está aqui, está comigo nisso? Jesus, eu quero. Jesus, eu peço. Jesus, eu oro. Jesus, eu clamo. E todo o que pede, recebe. Todo o que busca, encontra. E todo o que bate, a porta é aberta.
Jesus procura por pessoas desejosas por Ele. O quanto nós esperamos. Agora, existe um outro ponto desse milagre. Esse milagre é muito diferente dos outros. Esse milagre a gente pode chamar de um milagre meio que autônomo. Jesus não impõe as mãos, Jesus não faz uma lama como fez outrora, Jesus não ora, Jesus não toma nenhuma ação física no momento. Jesus dá uma palavra. E tem muitos momentos na minha e na sua vida que tudo que a gente vai ter é uma palavra. E você sabe qual é o grande problema de muitos de nós? É que nós ainda não entendemos que uma palavra basta. Uma palavra basta. E muitas vezes nós ficamos esperando por palavras e por palavras e por cultos e por cultos, e a gente espera vir em um culto como esse, e a gente espera que o profeta fale e que o céu se abra e que Deus desça. Deus está falando. Qual foi a última vez que Ele falou com você? Qual foi a última palavra que Ele te deu? Você já cumpriu? Você já fez? Então não espere a próxima. Muitas vezes nós nos tornamos um baú de promessas e andamos por aí carregando promessas e promessas. Tem gente andando assim já de tão pesado que está, de tanta promessa, e está sempre no mesmo lugar. Porque promessa sem ação vira história. Promessa sem atitude, meu amigo, vira conversa. Aquele dia Deus fez, aquele dia Deus realizou, aquele dia Deus prometeu, e cadê os sinais? Porque Deus dá a palavra, mas na grande maioria das vezes a ação precisa ser minha e sua. Esse milagre só acontece porque Jesus dá a palavra e os leprosos também fazem a parte dele. Muitas das vezes o milagre que Jesus vai fazer na minha e na sua vida também depende de nós. Como eu te falei, existem milagres e coisas que é Deus na terra, é Deus vindo, tocando, realizando e fazendo, mas na grande maioria das vezes a gente também participa. E aí tem um texto que ilustra exatamente isso. Jesus, em um dos dias mais tristes da sua vida, indo ver Lázaro. E Jesus está indo ver Lázaro diante de todos. Jesus está atrasado, diante de todos. Jesus perdeu tempo demais. Lázaro já estava morto, já estava sepultado, já estava cheirando mal, e Jesus chega. E quando Jesus chega, Jesus chora. E quando Jesus chora, ele pensa: eu vou ressuscitar esse cara. Agora, existe uma multidão de pessoas ali. De todas aquelas pessoas, quem pode ressuscitar Lázaro? Jesus. Só que entre a palavra de Jesus e o corpo de Lázaro tem um obstáculo: uma pedra que precisa ser tirada, uma pedra que precisa ser rolada. Jesus poderia ter dito: pedra, sai do lugar e Lázaro vem para fora. Poderia, Ele é todo poderoso. Mas como eu te disse, existem momentos na vida e milagres que acontecem que Deus conta com a gente. E aí Ele diz: tirem a pedra. O milagre só acontece porque alguém tira a pedra. Tem milagre na minha e na sua vida que não aconteceu ainda porque a gente ainda não fez o que Deus pediu. E Deus não vai fazer de novo se a gente não fizer o que Ele já pediu. E Deus não vai realizar o que Ele tem para continuar realizando se nós não cumprirmos as últimas palavras que Deus nos deu. Lázaro só veio para fora porque homens corajosos foram e removeram a pedra. Lázaro só ressuscitou porque Jesus estava disposto a fazer a parte dele. Jesus sempre está. O problema é que muitas vezes nós não estamos. O problema é que muitas vezes nós não queremos. O problema é que muitas vezes nós não participamos. Gente, Jesus depende de nós? É óbvio que não. Mas é muito claro que não. Se Jesus usa até uma mula, por que Jesus nos usaria? Agora, na grande maioria das vezes, Jesus nos chama para participar. E quando nós participamos, nós valorizamos as coisas que acontecem. Quando nós participamos do milagre, tem um gosto diferente. Sabe aquele momento assim: cara, ali eu ajudei, ali eu fiz, ali eu socorri, ali eu abracei, ali eu acolhi. É aquele sentimento de Jesus me usou. Nós estamos completando 13 anos de igreja. Sempre foi Jesus fazendo. Agora, quantas pessoas abriram mão do seu tempo, dos seus recursos, dos seus dias, da sua vida, para ajudar Jesus? Jesus não precisa de ajuda, para participar daquilo que Jesus está fazendo. Quando Jesus nos convida, não é para ajudar Ele, é para participar do que Ele está fazendo. Em uma igreja como essa, por exemplo, muitas pessoas estão participando.
Muitas pessoas estão servindo, estão ajudando, estão cooperando, estão colaborando. Jesus precisa de nós? Não, mas Jesus conta conosco. Mas Jesus nos chama para participar. E aí as coisas acontecem, e aí a festa acaba, e aí as vidas são tocadas, e aí o céu invade um lugar como esse, e a gente fica: meu Deus, eu varri o chão, meu Deus, eu arrumei a cadeira, meu Deus, eu estava lá na porta, meu Deus, eu limpei aquela janela, meu Deus, eu participei do que Deus fez. Meu Deus, Lázaro ressuscitou porque a minha mão ajudou a tirar aquela pedra. Meu Deus, Lázaro está vivo, e cara, foi a gente que removeu a pedra. Sabe o filho que ajuda o pai a lavar o carro, que mais atrapalha do que ajuda? Que depois o pai tem que lavar a roda que ele já lavou, mas ele está ali participando. E aí aquela sensação: pai, vamos sair no carro que a gente lavou? Consegue entender o que eu estou te falando? É Jesus nos convidando para participar. É Jesus nos chamando para fazer parte daquilo que Ele está construindo. O milagre que Jesus vai fazer nas nossas vidas, Ele conta conosco. Existem algumas pedras talvez que você precisa remover. Existem algumas coisas talvez que você precisa fazer. Existem alguns obstáculos talvez que você precisa tirar da frente. São palavras de Jesus para nós. E aí eu entro com você no terceiro ponto dessa mensagem, que também é muito importante. Porque Jesus não faz na hora, as coisas acontecem. E na grande maioria das vezes o nosso maior problema de entender é que o reino de Deus é processual. As coisas não acontecem do dia para a noite. As coisas não acontecem de uma semana para outra. As coisas não acontecem de um mês para o outro. Existem momentos, sim, que Jesus faz instantaneamente. Levanta aí, é cego, volta a enxergar, é mudo, volta a falar. Agora tem momentos que Jesus dá uma palavra: vão apresentar-se aos sacerdotes. E no processo, as coisas acontecem. Você sabe por que muitas vezes nós não experimentamos as coisas de Deus? Porque nós não estamos dispostos a participar do processo. Quem olha para uma igreja como essa, é linda, é maravilhoso o que Deus está fazendo. Mas não são 13 meses, semanas ou dias, são 13 anos. E quem está participando? Quem está disposto a passar pelo processo. Você sabe qual é um dos nossos grandes problemas? Nós não estamos dispostos a passar pelos processos. E tudo na vida é um processo. Tudo na vida são fases. Tudo na vida são coisas que acontecem dia após dia. E os tijolos vão sendo construídos. E de repente tem um castelo erguido. De um processo. De dias e dias. A vida é esse processo. Os milagres que Deus faz na nossa vida geralmente são processuais. E você sabe por que muitas vezes nós não experimentamos o que Deus está fazendo. E a nossa oração é: Deus, o Senhor não faz. Deus, o Senhor não executa. Deus, o Senhor não opera. É porque é um processo. E no meio do processo, até as coisas estarem prontas, a gente precisa esperar. E muitas vezes, na hora de colher, a gente abandona. E muitas vezes, na hora de aproveitar e usufruir, a gente abandona, porque não sabe esperar o processo. E aí Jesus diz para eles: vão apresentar-se aos sacerdotes. Talvez eles poderiam ficar decepcionados e tristes, dizendo: Jesus, se o Senhor pode fazer agora, por que o Senhor não faz agora? Por que ir até o sacerdote? Como eu te disse antes, o sacerdote é quem dá o decreto de que é lepra ou não é lepra. Quando está com sintomas de lepra, vai-se até o sacerdote decreta a lepra e essa pessoa precisa se separar. A pessoa foi curada da lepra, fez o tratamento, não tem mais lepra, vai de novo ao sacerdote, o sacerdote decreta que está curada. Então, ir até o sacerdote e chegar lá e estar com lepra de novo é mais uma humilhação. É tipo ir no médico, ver se a doença foi curada e o médico diz: piorou, não resolveu, não solucionou, não andou. É mais uma decepção, é mais um choro, é mais uma negativa, é mais uma porta na cara. Então é um processo que muitas vezes nós não entendemos, mas no meio do caminho Deus faz. Agora faz com quem? Com quem vai. Agora quem experimenta? Quem espera e suporta o processo. Quem vive? Quem está disposto a passar pelo processo. E quantos milagres na minha e na sua vida não recebemos e não experimentamos porque não estamos dispostos a passar pelos processos. Tudo é processual. Tudo existe começo, meio e fim. Queremos o fim, mas não estamos dispostos a passar pelo meio. Esses homens só foram curados
porque eles passaram pelo processo de ir apresentar-se ao sacerdote. E aí eu entro com você no último ponto dessa mensagem, e eu encerro. E eu falo com você sobre o que voltou. Você já parou para pensar que todos esses aqui, 9, morreram de novo? Por alguma doença, por algum problema, de morte natural, por alguma coisa. Agora só um ganhou a vida eterna, o que volta. Porque o que Deus faz é completo. Todos recebem, mas quem vive eternamente é quem reconhece. E é isso que separa a criação dos filhos. Todos nós somos criatura de Deus, fomos criados por Deus. Agora, recebemos o sacrifício de Jesus. Jesus morreu por todos nós, por toda a humanidade, por todos os seres humanos. Jesus morreu por toda a terra. João vai dizer que ele enviou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, para todos. Agora, todos recebem, mas alguns reconhecem aquilo que receberam. E quando reconhecemos o que recebemos, então somos salvos. E uma vez que somos salvos, recebemos então a vida eterna. Mesmo que morrermos nessa terra, viveremos eternamente ao lado de Jesus. E por que eu estou te falando isso? Porque todos eles foram curados. E ser curado para eles nesse momento era tudo que eles queriam. Então no meio do caminho eles foram curados. Chegaram no sacerdote, o sacerdote falou: vocês estão curados. Você imagina os planos desses homens, os sonhos desses homens, o que eles estavam sonhando, planejando. Meu Deus, se um dia eu for curado, eu vou jogar bola com os meus amigos. Se um dia eu for curado, eu vou ir lá abraçar minha esposa. Se um dia eu for curado, eu vou ficar com os meus filhos. Se um dia eu for curado, eu quero ir no mercado comprar as coisas de novo. Se eu for curado, eu quero ir passear. Se eu for curado, e se eu for. E foram. Mas só um volta para agradecer. Mas só um reconhece aquilo que recebeu. E por quê? E de novo, eu volto com você lá no início. Porque muitas vezes existe ingratidão no coração de pessoas que receberam algo que não mereciam. Como no trânsito, a preferência era minha, mas gentilmente eu te cedi a minha vez, o meu lugar, o meu espaço, a minha cadeira em um ambiente cheio, a minha vez na fila em uma fila longa. Porque muitas vezes não reconhecemos os sacrifícios? Porque muitas vezes não reconhecemos os esforços? Já parou para pensar que na vida tem muita gente que serve de ponte para nós, que nos conectam de um lugar para o outro? Talvez o lugar que você trabalha foi uma conexão. Talvez você estar nessa igreja foi uma conexão. Talvez você estar aqui, alguém te conectou ao Evangelho, porque tudo na vida são conexões. Jesus conecta esses homens ao milagre que eles tanto desejaram por tanto tempo. E por quê? Só um volta para agradecer. Você sabe que na grande maioria das vezes nós nos tornamos pessoas ingratas. Ingratas por aquilo que Deus fez, ingratas por aquilo que Deus está fazendo. E a ingratidão é não reconhecer e não saber aproveitar. Tem uma história que eu li em um livro uma vez, do Francis Chan, e ele fala que um pai tinha 2 filhos. E ele amava muito um e não gostava tanto do outro. E o que ele gostava muito era alguém muito ingrato, era alguém muito negativo. E o que ele não gostava, por ser um pouco meio que rejeitado pelo pai, então começava a ver os lados bons da vida. E aí um dia o pai compra um presente para cada um deles. Para o que o pai mais gosta, o pai dá uma bicicleta. Para o que o pai menos gosta, o pai entra no quarto e joga um monte de esterco no quarto do menino. Quando os dois acordam, o que ganhou a bicicleta olha e diz: pai, você está ficando maluco, você me deu uma bicicleta, eu nem sei andar direito. Se eu cair, se eu me ralar, se eu me quebrar, se eu me machucar, você é muito irresponsável. O que é grato, quando acorda e vê o esterco no chão, ele diz: meu Deus, o pai me deu um cavalo, onde é que está o cavalo? Consegue entender a diferença do que é grato e vê as coisas boas da vida e o que não consegue ser grato? Meu amigo, a vida bate e bate em todo mundo. A vida é difícil e é difícil para todo mundo. Agora, ver o lado bom ou ver o lado ruim é uma decisão nossa. Ver as coisas que dão certo ou as coisas que dão errado é uma decisão nossa. E o texto que nós lemos, ele diz exatamente isso. Agora, só esse volta. E o que volta, no versículo 19, então Jesus lhes disse:
levante-se e vá, a sua fé o salvou. Dos 10, somente um recebe o milagre completo, porque o milagre só se completa quando nós aprendemos a ser gratos. Eu cheguei até aqui com você para te talvez trazer uma luz. Nós não precisamos pedir por mais, precisamos agradecer pelo que temos. Nós não precisamos que Jesus faça mais, precisamos agradecer por aquilo que Jesus já fez. E essa é uma reflexão que eu sempre gosto de fazer quando eu faço aniversário. E hoje essa igreja está fazendo aniversário. E quanta coisa Jesus já fez em nós, nessa casa, nesse lugar, na nossa vida. Hoje à tarde eu estava escrevendo essa palavra, e aqui, dá licença, deixa eu falar um pouco sobre mim e o que eu posso falar para você sobre ser grato. Eu estou nessa igreja desde o segundo culto, fazem 13 anos. A primeira vez que eu dormi em um hotel foi com essa igreja. A primeira vez que eu andei de avião foi com essa igreja. A primeira vez que eu saí do estado foi com essa igreja. A primeira vez que eu saí do país foi com essa igreja. E eu estou te falando tudo isso porque nós precisamos aprender a ser gratos por pessoas que nos conectam. Nós precisamos aprender a ser gratos por pessoas que abrem portas para nós. E não é a porta da conveniência do posto. São portas que nos apresentam a vida eterna. São portas que nos apresentam a próxima chance. São portas que nos apresentam a próxima oportunidade. São portas que nos dão esperança em um futuro. São portas que tiram as escamas dos nossos olhos. São portas que nos trazem de volta para a vida. São portas que nos resgatam. São portas que nos restauram. São portas que nos trazem de volta, que nos tiram de um atoleiro de lama e de pecado e nos apresentam a graça. Portas abertas. Somos gratos ou não somos? Aprendemos a agradecer ou não? Quando nós vemos um texto como esse, a gente aprende algumas coisas sobre o milagre. Esse milagre, ele nasce na esperança de Deus pode fazer. Todo milagre nasce de uma esperança, Deus pode realizar. Mas todo milagre cresce na obediência. Até que Deus não faça, eu permaneço. Então, primeiro eu sou esperançoso, cara, Deus pode fazer. Depois eu sou obediente, enquanto Deus não faz, eu não saio daqui. Mas o milagre de verdade se manifesta na gratidão. Obrigado, Deus, porque o Senhor fez. Obrigado, Deus, porque o Senhor não fez. Todo milagre nasce de um coração esperançoso, permanece em um coração obediente e se completa em um coração grato. Se nós não tivermos essas três coisas, nós nunca vamos experimentar os grandes milagres de Deus. Espere, confia e agradeça. Os 10 foram curados, mas só um recebeu a vida eterna. O que teve esperança, o que obedeceu, mas o que voltou para agradecer. Existem momentos na vida, meu irmão, que as próximas portas só vão se abrir se nós agradecermos pelas que já se abriram ou pelas que se fecharam. Que as próximas oportunidades vão vir se nós só agradecermos pelas últimas oportunidades ou pelas últimas negativas. Quando eu e você entendemos que Deus é um Pai e nos ama, o não de Deus nos posiciona como o não de um pai, como o não de uma mãe que quer o nosso bem e nos ama e que sabe que se fizer a nossa vontade sempre, a gente não sabe o que a gente quer. A gente não sabe o que é o melhor para nós. Vamos nos comparar a uma criança de 10 anos, 12 anos. Ela não sabe qual é o melhor para ela. Ela não sabe quem são os melhores amigos para ela. Por isso que a mãe tem que falar, cara, não anda com essas pessoas. Ela não sabe qual é o melhor lugar para ela ir, por isso que a mãe tem que falar, não vai lá. Ela não sabe qual é a melhor coisa que ela tem que fazer, por isso que a mãe tem que falar, não faça. Exatamente, Deus conosco. Lembre-se disso. Seja esperançoso, seja obediente e agradeça. E em nome de Jesus, nós experimentaremos os milagres de Deus se realizando nas nossas vidas. Eu creio nisso, meu irmão. Eu creio quando nós esperamos, quando nós cremos, quando nós confiamos, quando nós obedecemos e permanecemos. E quando nós nos lembramos de agradecer. As portas se abrem e os céus se abrem em nome de Jesus. Amém?